Em 2023, a PEC da transição deve gerar um impacto de 145 bilhões de reais. O chamado orçamento secreto, a aprovação dos novos salários para políticos também vem gerando muita discussão em Brasília. Para falar sobre esses assuntos, a gente recebe no Jornal da Manhã, gentilmente nos atendendo, o secretário da Fazenda e Planejamento do Governo de São Paulo, Felipe Salto. Tudo bem, secretário? Mais uma vez, muito bom receber o senhor. Como vai? Bom dia, Tiago. Bom dia a todos vocês e aos ouvintes e telespectadores da Jovem Pan. Bom, secretário, o começo de ano, na avaliação do senhor, vai ser difícil por causa dessa possibilidade de furar o teto de gastos, das contas públicas que precisam ser cortadas, mas tem essa grande discussão de onde virá o dinheiro para se bancar muita coisa que o novo governo está planejando, e também tem o impacto nos estados. Inclusive, há uma decisão recente, o Supremo estendeu o prazo para São Paulo compensar as perdas de redução com o ICMS. Como é que vai ser o ano fiscal do Brasil, principalmente esse começo de 2023? Olha, nós temos que separar as discussões, eu acho que em três frentes diferentes. A primeira é a questão que você colocou da economia nacional. Nós vamos ter no ano que vem uma economia crescendo muito menos do que neste ano. E até o momento, as sinalizações da equipe econômica anunciada não foram positivas. Nós não temos nenhuma medida concreta. Ontem, o ministro Fernando Haddad, anunciado, indicado, falou em cortes de despesas, etc., mas nada de concreto foi anunciado. Não se sabe qual é o futuro do teto de gastos, nem qual vai ser a conformação dessa nova política econômica. O Ministério do Planejamento continua ainda também sem uma definição clara. O pré-anúncio da senadora Simone Tebet, que eu tenho o grande prazer de conhecer, foi muito positivo, mas o mandorinha só não faz verão. Nós temos que ver como vai ser essa composição e quais serão efetivamente as políticas fiscais e tributárias a serem adotadas. Já passou do momento de se anunciar um plano coeso para o que vai ser a economia e a decisão também, o conjunto de decisões de política econômica a partir de 1º de janeiro. Nós estamos a 4 dias do início do ano. Numa segunda frente, a questão federativa me preocupa muito. Já falava isso como secretário da Fazenda ainda, e agora no final da minha gestão aqui, que muitos estados teriam dificuldades em 2023. Por quê? Porque o caixa elevado de muitos estados tem a ver com um efeito que afetou também a inflação, a União, que foi a inflação. A inflação alta ajudou a aumentar a arrecadação. Numa terceira frente, é o caso específico de São Paulo. Nós tivemos, sim, aqui também essas perdas referentes aos combustíveis, mas como nós tínhamos feito uma lição de casa importante desde a época da pandemia, com o programa de ajuste fiscal, etc., nós estamos deixando a melhor situação fiscal de contas públicas da história do estado de São Paulo. Secretário, de qual forma o senhor acredita que, em geral, de forma geral, nesses próximos 4 anos, vai ser a convivência do novo governo federal com o estado de São Paulo? Tarcísio de Freitas não vai comparecer à posse de Lula no próximo domingo, mas deve ter uma relação saudável com Brasília? Olha, eu digo a você que tenho me surpreendido muito positivamente com os contatos que tenho mantido com a equipe anunciada pelo governador Tarcísio de Freitas. Aqui na Secretaria da Fazenda, já tenho recebido nesta semana o secretário indicado, nomeado Samuel Kinoshita, que é um excelente economista. Tem mostrado um interesse muito grande de saber da situação das contas, de conhecer a equipe técnica. A Secretaria da Fazenda de São Paulo é conhecida por ter uma burocracia permanente de auditores fiscais, de especialistas, que são muito experientes, e essa disposição dele, e claro que nós também temos ajudado, entregando um balanço de toda a gestão, os números, colocado toda a equipe à disposição, me parece algo muito positivo. Também a visita que recebi aqui há algum tempo do governador eleito Tarcísio de Freitas me deixou muito bem impressionado. Eu acho que a tendência é que seja um bom governo, um governo de técnicos. Agora, vamos ver a relação com o governo federal, porque nós sabemos que São Paulo, por mais autônomo que seja, nós temos um orçamento de 317,6 bilhões de reais,
uma arrecadação só do ICMS que representa 200,9 bilhões de reais. Nós vamos encerrar com uma arrecadação superior à prevista na lei orçamentária anual em quase 10 bilhões de reais, um caixa de 33,6 bilhões de reais e a menor dívida da história, 100% da receita. Então, mesmo com todos esses bons indicadores e a autonomia que São Paulo tem, é preciso sim uma boa interlocução com o governo federal. E não vejo por que não acontecer. O governador Tarcísio é um técnico, né, muito bem formado, tem uma experiência grande em Brasília, e o Tesouro Nacional, que é o principal órgão com o qual a Secretaria da Fazenda e o governo do Estado em geral acaba tendo que se relacionar, certamente vai ter uma disposição de seguir com o bom diálogo que nós conseguimos construir aqui no meu período com as áreas técnicas, principalmente do Tesouro. Dou um exemplo. Assinamos recentemente um contrato de 550 milhões de dólares para a extensão da linha 2 verde do metrô. Eu costumo dizer, e é uma analogia interessante, que nós estamos deixando uma Ferrari com o tanque cheio. E é verdade, porque São Paulo, o nível de investimentos que nós vamos ter esse ano é maior do que o do próprio governo federal. Secretário Felipe Salto, a pergunta agora de Diogo Schelp. Secretário, bom dia. Sobre essa questão do teto do ICMS, cuja vigência termina em poucos dias, como que o senhor acha que vai ficar a questão da política de preços de combustíveis a partir do ano que vem? Em primeiro lugar, o melhor caminho é mesmo a Petrobras mudar, né, a política de preços, com alguma espécie, inclusive, de subsídio, ou os estados, por iniciativa própria, depois dessa experiência de ICMS mais reduzido, podem vir a tomar iniciativas individuais de manter alíquotas um pouco mais baixas do que as que existiam antes? Olha, o que nós temos que ter presente é que a política de preços, ela deve ser feita com muito cuidado, porque uma coisa que a gente aprende em economia é que a intervenção nos mercados, ela sempre dá errado. A não ser que você tenha falhas de mercados que precisem ser corrigidas, mas não foi o caso. Tentou-se utilizar o imposto, o principal imposto do país, que é o ICMS, dilapidando as contas dos estados, produzindo efeitos que, no caso de São Paulo, chegam a cerca de 1,5 bilhão de perdas de receitas por mês, só que nós conseguimos, por uma atuação diligente da Procuradoria-Geral do Estado, com apoio da Secretaria da Fazenda e a nossa liderança, do governador Rodrigo Garcia, uma decisão liminar, 2 decisões já, do ministro Alexandre de Moraes, que tem garantido compensação de parte dessas perdas. Mas a verdade é que essa intervenção no imposto para tentar afetar os preços é um tiro que saiu pela culatra. E isso era a crônica da morte anunciada. Porque agora você perde a arrecadação e quem é que paga a conta? São Paulo tem condição financeira de lidar com isso. Nós sempre falamos isso e fomos o primeiro estado a cumprir a lei complementar 194, mais ou menos em meados desse ano. Mas você tem estados que estão em petição de miséria e estão tendo que aumentar a alíquota de todos os outros setores de produção para fazer frente a esses prejuízos incorridos na arrecadação de combustíveis e energia. Então, eu digo a você, o imbróglio que se criou na questão federativa vai ser um nó difícil de ser desatado. O ministro Gilmar Mendes criou um grupo de conciliação que produziu resultados importantes do ponto de vista da negociação. A União cedeu um pouco, os estados cederam um pouco, eu acompanhei isso de perto, liderando a região sudeste e o estado de São Paulo nessas reuniões, mas ainda assim, ano que vem vai ser um ano muito difícil para reorganizar isso que se convencionou chamar de pacto federativo. Secretário, nos últimos dias surgiu uma discussão muito grande porque a Alesp aprovou um projeto que reduz o imposto sobre herança e o cálculo indica que são 4 bilhões de reais a menos nos cofres públicos. E ainda não está claro se quem vai analisar, se sanciona ou se veta é o atual governador Rodrigo Garcia ou se isso vai ficar para o futuro governador. O senhor tem alguma recomendação já para o governador, se ele deve vetar ou deve sancionar isso? Olha só, na verdade existe um prazo, né, para a sanção. Como a Assembleia entrou em recesso, esse prazo vai sendo contado, mas tem esse interregno do recesso. O que vai acontecer
é que provavelmente essa matéria vai para a mão do governador eleito, que já será então o governador, para que ele sancione ou vete. O que me deixou muito satisfeito e aumentou a minha admiração pelo governador eleito, né? Vocês sabem que eu sou do grupo do PSDB, trabalhei com o senador Serra, agora com o governador Rodrigo Garcia, tenho ligações com o governador, ex-governador, agora vice-presidente Geraldo Alckmin, mas registro aqui minha admiração, é que ele já deu declaração para a Folha de São Paulo dizendo que vetará o projeto, a lei, né, aprovada pela Assembleia. E eu digo a vocês, é uma aberração isso que a Assembleia Legislativa aprovou. 4 bilhões de reais. Nós estamos falando de 2% da arrecadação anual do ICMS, por exemplo. O ITCMD tem que ir na direção simétrica oposta a essa desse projeto disparatado, que, além do mais, não só gera esses custos, como poderia provocar uma distorção alocativa tremenda. Como é que você reduz imposto sobre herança sem combinar com os russos? E os outros estados? O que vai acontecer? Ganhos de arbitragem. Quem vai ganhar com isso? O andar de cima, o topo da distribuição da classe social. Quer dizer, é um absurdo. Não vejo outra palavra, uma aberração, e fico feliz de ver que o governador Tarcísio já disse que vai vetar. Eu já produzi aqui, junto com a equipe técnica, uma montanha de subsídios técnicos, inclusive o projeto é inconstitucional, porque isso é iniciativa do Poder Executivo e porque não há indicação de orçamento. Quer dizer, qual vai ser a fonte para financiar esse projeto? Né? Então, dadas essas informações, nós já preparamos todo o terreno, já entregamos essas informações para o novo secretário da Fazenda e eu entendo que tudo caminha para enterrar com toda a pompa e circunstância essa aberração que a Assembleia Legislativa aprovou. E, secretário, o senhor comentou agora há pouco sobre o altíssimo valor do orçamento do Estado de São Paulo para o ano que vem, assim como o de investimento, é claro. O senhor já tem algum tipo de orientação de como deve ser feita essa distribuição? Quais áreas devem ser as mais beneficiadas? Ou qual deve ser a ordem de prioridade? Como deve ser decidida devem ser decididas essas prioridades? Sim, o orçamento aprovado, ele traz uma composição muito similar à que a gente vem observando nos últimos anos e nas gestões aí dos governos tucanos, né? Desde que o governador Mário Covas assumiu em 95, nós produzimos aqui, inclusive, um paper, um artigo acadêmico que está já disponibilizado na página da Secretaria da Fazenda com esse histórico da responsabilidade fiscal dos governos desde 1995, nós temos tido um aumento dos investimentos, um controle dos gastos de custeio e de pessoal, né, mais recentemente também com as mudanças que foram feitas na Previdência, e aumento também nos gastos sociais. De 2021 para 2022, um aumento de 90% na chamada Bolsa do Povo, que é o conjunto de programas sociais do Estado. O número de poupa-tempos, né, que é uma marca também do governo paulista, dos governos do PSDB aqui em São Paulo, multiplicou na gestão do Rodrigo e do governador João Dória por 3 vezes. De 70 passou para 210 até o fim da gestão, o número de poupa-tempos. E o principal, o investimento. Para o ano que vem, mais de 30 bilhões de reais em investimentos. Só para fins de comparação, para ver como é bastante, o governo federal, a lei orçamentária enviada pelo atual governo para o Congresso, prevê 22 bilhões de investimentos. E São Paulo não pode nem emitir títulos públicos. Então veja você como é uma situação positiva. Aquilo que está no chamado pipeline, na programação de investimentos para até o final de 2026, se tudo for cumprido, e essa é uma área em que o governador Tarcísio vai bem, porque ele é da área de infraestrutura, dá para aumentar em 40% com os financiamentos que nós já conseguimos e estamos deixando. Eu chamo isso de herança bendita, né? É o oposto do que aconteceu lá atrás em outras gestões, por exemplo, no governo federal, mas é uma herança bendita que permitiria aumentar em 40% a malha metroferroviária. Então, é motivo de orgulho para nós. Eu fiz parte do final da gestão, mas os paulistas podem ter orgulho desses resultados que nós estamos deixando para o próximo governo.
Estamos conversando com o secretário Felipe Salto no Jornal da Manhã, agora são 7h44. Secretário, na sequência, a pergunta de Diogo Schelp. Diogo. Secretário, o senhor estava falando no começo da entrevista sobre a falta, de um programa econômico de fato estabelecido nesse governo eleito. E diante das críticas de uma política fiscal expansionista que a gente vislumbra aí nesse novo governo, como que a atuação do Banco Central independente pode, de alguma forma, conter os impactos dessa política, já que é bem mais difícil adotar, por exemplo, uma política monetária expansionista, com redução de taxa de juros, emissão de moeda. A função do Banco Central vai ser muito importante nesse Lula 3? Excelente pergunta. Na verdade, a economia é um sistema de vasos comunicantes. Se a gente lembrar das nossas aulas de física, você põe água nesse vaso aqui, ela vai afetar todo o nível dos outros, né? Por quê? Porque uma coisa afeta a outra em economia. Se você faz uma política fiscal destrambelhada, o que vai acontecer é que o Banco Central vai ter que colocar os juros na lua. Por quê? Para conter o crédito, para conter a demanda. Contendo a demanda, ele tenta segurar a inflação. Também pelo efeito na taxa de câmbio, né? O preço do dólar. Porque quando ele põe o juro lá em cima, ele atrai mais capital especulativo, como é chamado, e capitais de curto prazo. E isso ajuda a segurar a inflação, porque a gente tem transações com o resto do mundo. Então, as coisas ficam, entre aspas, mais baratas, né? Isso ajuda a controlar os preços. Mas esses mecanismos do Banco Central têm limites. Nós já estamos com uma taxa de juros de 2 dígitos, que é, novamente, uma das mais altas do mundo. Mesmo quando descontada a inflação, nós estamos aí com um juro real, como é chamado, que é aquele que importa na hora de tomada de decisão de investimento, da ordem de 7% a 8% em termos reais. Então, se houver uma política fiscal desarrumada, o resultado vai ser o pior possível. Nós vamos ter ainda mais juros. O Banco Central, sob a liderança do Campos Neto, que tem feito um excelente trabalho, diga-se de passagem, né? Ele vai ter um desafio que vai ser aumentar os juros ainda mais e jogar a economia para baixo. Nós já estamos crescendo muito pouco e podemos crescer ainda menos se não houver uma reorganização das contas públicas e um compromisso efetivo com a geração de superávit primário, com o controle da despesa pública, com o controle da dívida pública em relação ao PIB. Porque vamos ter claro, não tem segredo nessa questão fiscal. Nada é fácil em medida de política econômica, em matéria de política econômica, mas não tem segredo. Ou você vai aumentar a receita, ou vai ter um plano de contenção de gastos, ou uma combinação das duas coisas. Até agora nós não vimos nada anunciado em nenhuma das duas frentes. Perfeito. Conversamos com o secretário Felipe Salto, da Fazenda aqui de São Paulo. Secretário, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza. Boa sorte, já que o senhor vai deixar a secretaria, e voltaremos a nos falando bastante sobre as contas públicas. Um abração, obrigado. Eu que agradeço, bom dia a todos.